Depois do medo vem o mundo. Depois do medo tá essa vista aqui, ó. Essa paz, o silêncio, a calma e a realização de um sonho. Pra mim isso daqui é realizar um sonho. É a primeira vez que eu tô na Suíça e eu tô encantado com tudo que eu vejo, com a forma de vida das pessoas aqui. Mas eu tive medo. É claro que eu tive medo. Vamos falar sobre medo? O medo é aquela sensação que aparece quando você está prestes a fazer algo diferente do que você está acostumado. É uma sensação que aparece fisicamente, você sente ela subindo pelo seu corpo e você pode ter diferentes reações com medo. Você pode paralisar, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Passando um avião aqui, vamos esperar ele passar um pouco. Enquanto isso, aproveitem a vista. O medo ele pode te paralisar. Ele também pode te fazer querer lutar contra. E existem alguns exemplos específicos, né? Por que no nosso dia a dia o medo é tão forte, o medo é tão presente? Quando na verdade, por muitas vezes ele é inofensivo, mas ainda assim você o sente. Porque na nossa cabeça a gente cria uma certa realidade e que nessa realidade tudo que o nosso medo está dizendo pra gente é real, tá? Ou seja, você pensa em viajar, o medo aparece e ele começa a te falar: você vai passar fome, você não vai se adaptar à cultura, você não fala o idioma, você não vai entender essa nova realidade. Então fica aqui porque você está seguro, fica aqui porque você vai sobreviver, fica aqui porque é mais fácil para você, você já tem uma vida feita aqui, você não precisa conhecer outros lugares, por mais que você queira muito. E o que fazer nesse momento? Como que a gente lida com esse medo? Como que a gente lida com essa situação? Como que a gente lida com essas vozes na cabeça que o tempo inteiro querem deixar a gente estagnado, onde a gente está, que por muitas vezes impedem nosso crescimento? Não precisa nem ser relacionado à viagem, pode ser relacionado a estudos, por exemplo. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero trocar de trabalho, eu quero arrumar uma pessoa para ter um relacionamento. O medo sempre aparece. Ele sempre aparece quando você está prestes a tentar algo novo, algo que você não conhece. Para mim, para alguém que já viajou por muitos países e quer continuar viajando e quer continuar vivendo essas experiências, o medo ele é quase que um guia. Se você sente medo é porque provavelmente você está no caminho certo. Claro, eu tô falando aqui se você não quer bem, né? Porque às vezes o medo aparece em momentos que é necessário se manter vivo, mas em outras situações ele é um guia. E é um guia muito poderoso. Muito poderoso. Que se você aprende a escutar, se você aprende o que ele realmente quer te dizer, porque por muitas vezes, e aí a frase da Clarice Lispector: depois do medo vem o mundo. Depois do medo tá essa vista aqui, ó. Essa paz, o silêncio, a calma e a realização de um sonho. Pra mim isso daqui é realizar um sonho. É a primeira vez que eu tô na Suíça e eu tô encantado com tudo que eu vejo, com a forma de vida das pessoas aqui. Mas eu tive medo. É claro que eu tive medo. A gente nunca sabe como que vai ser na realidade. Por mais que você planeje, eu amo planejar, eu amo sentar com meus amigos e falar: o que você quer da sua vida? Qual é seu sonho? E tentar encontrar o passo a passo disso que faça sentido para a pessoa. Mas, por mais que a gente planeje, a realidade é sempre diferente. Isso vem do Sun Tzu, Arte da Guerra. Não importa o quanto você se planeje, a realidade é sempre diferente. Mas quando você chegar lá, você tem a confiança do planejamento. Eu me preparei para estar aqui. Eu me preparei para estar aqui. Eu me preparei para viver isso, para lidar com as adversidades de uma viagem. E o medo é mais uma das emoções, né? Eu falo de medo porque lidar com alegria é mais fácil. Lidar com emoções.
emoções que dizem pra gente que são positivas, é sempre mais fácil. E é por isso que muitas vezes a gente sofre, a gente sempre quer as emoções positivas e quer afastar das negativas, mas acontece que no processo, para você realizar um sonho seu, as negativas sempre vão estar lá. O medo, a ansiedade, a incerteza, a tristeza, eles sempre vão estar lá. Então, faz parte do processo aprender a lidar com essas emoções que surgem de maneira inesperada. E como que a gente lida com isso? Bom, entender que o medo é o guia é uma premissa muito importante, porque se depois do medo vem o mundo, o medo é uma ponte. É uma ponte que precisa atravessar. E se você atravessa, essa é a realidade que você enxerga. Em 99,9% das vezes. Mas atravessar é o problema. Porque é andar pelo Vale das Sombras, é ouvir as diferentes vozes e, por muitas vezes, quando você vai buscar ajuda, as vozes das outras pessoas são tão impactantes quanto. Por quê? Porque elas sentem medo também. E se eu puder dar uma dica para vocês com relação a conquistar os sonhos tenha muito claro qual é o seu sonho e quando você for conversar sobre ele, converse com pessoas que já realizaram esse mesmo sonho que você teve. Por quê? Porque muito provavelmente elas tiveram que atravessar as mesmas pontes que vocês vão precisar atravessar. E elas vão te dar ferramentas, elas vão te indicar pessoas, elas vão te indicar caminhos que tornam muito mais fácil passar por essa ponte. Mas quando você conversa com alguém que não passou por essas pontes, o oposto acontece. Elas vão te trazer mais medo, vão te trazer mais incerteza, vão te trazer mais ansiedade. Então, o medo faz parte. Não se assustem, o medo faz parte. E aprender a conviver com ele é o segredo para realizar tudo que você quiser nessa vida. Entender que ele não é maligno, entender que ele não tá aqui para travar a gente, mas entender que ele tá aqui como uma ponte, como um caminho. É isso. Eu sou o Kevin, eu faço conteúdo de viagens e eu espero que vocês possam me acompanhar e entender um pouco melhor como lidar com todas essas sensações que surgem quando a gente pensa em viajar. Porque conhecer culturas, conhecer pessoas, ganhar dinheiro, se alimentar, é tudo sobre o que eu quero falar. E essas emoções, elas sempre surgem nesse processo. Então, vamos que vamos, vamos juntos. Agora eu estou na Suíça. Espero que vocês possam acompanhar a minha viagem. Aproveitem.